Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. O tema da lição de hoje é Elias e a oração da fé. Amém? Antes de iniciar, vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor fale conosco, para que nós possamos aprender mais e mais. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia. Pai, agradecemos ao Senhor pelas suas bênçãos, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa manhã nós pedimos ao Senhor, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos receber a direção do Senhor para todas as áreas das nossas vidas. Senhor, nós declaramos que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Amém? Que oração poderosa desse profeta. Nós sabemos então que Elias foi um profeta do Senhor, e sabemos que ele foi muito usado por Deus aqui nessa terra, que ele era um homem, ele foi um homem de oração, e que Deus respondia, as orações de Elias de uma forma tremenda. E antes de iniciar essa lição, eu quero fazer uma pergunta para você, que é: o que é uma oração eficaz? Para você, o que é uma oração eficaz? A palavra eficaz significa aquilo que produz efeito desejado, aquilo que funciona infalivelmente. O que será então uma oração eficaz? O problema que temos agora vem por outra questão. Uma oração eficaz é então aquela que produz a resposta que nós desejamos? Será se nós só consideramos a oração eficaz quando Deus responde de acordo com o que eu peço ou o que você pede? E será se pensar assim é correto? Porque nós sabemos que nós somos falhos e que nós podemos pedir ao Senhor, mas que Ele tem o melhor para nós. Porque o nosso coração é enganoso, às vezes nós clamamos, nós pedimos e aquilo nem fará bem para nós. Então, fique essa pergunta e medite nela. E nós vamos aprender aqui com Elias algumas coisas. A primeira coisa é que esse homem foi tremendamente usado por Deus. Não temos dúvida disso. E a primeira coisa que a gente aprende ao ler aqui é que Elias era homem como todos os humanos. Elias, ele não possuía nenhuma divindade. Elias não era um Deus. Não, Elias era um homem. Era um homem assim como eu e você, era ser humano. Ele estava sujeito a todas as coisas, assim como nós estamos. Mas ali Elias tinha algo diferente nele, que era a presença de Deus. E nós vemos aqui, olha, essa declaração nos ensina que ele não era um Deus em forma de homem, baixado até nós, ou um super-herói, ou ainda um superdotado de divindade ou espiritualidade, mas um homem como nós, participou da humanidade em comum com todos. Então Elias, embora ele tenha sido tão usado por Deus e visto tantos milagres, a Bíblia fala que ele era como nós. E
nós aprendemos com Elias Elias estava sujeito aos mesmos sentimentos dos humanos. Às vezes nós temos aquela impressão que o homem de Deus, ele é mais forte, ele não passa por todos os problemas. Nós temos a impressão, por exemplo, que Elias, ele não sentia as mesmas dores que nós sentimos hoje. Ou se a gente pegar o Davi, nós pensamos, mas Davi não sentia o que eu sinto hoje. Mas não, esses homens eram seres humanos assim como nós. Eles estavam sujeitos aos mesmos sentimentos que nós temos. Sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, sentimentos de solidão, todos eles estavam. Os sinais da sua humanidade ficaram evidentes nos sentimentos expressados. Quando você pega a história de Elias, você vai ver que esse profeta sentiu tudo o que era possível. Em vários momentos da sua vida ele se sentiu sozinho, ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu irado, porque ele era ser humano. E isso nos leva a pensar o seguinte: um homem ousado a ponto de orar para não chover, e durante, igual nós lemos aqui, 3 anos e meio não choveu, e depois esse mesmo homem com muita ousadia orou para que chovesse, e choveu. Esse homem que desafiou o rei Acabe, que era um homem perverso, mesmo assim, esse homem, profeta Elias, ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E nós pensamos assim, como um homem tão ousado assim passou por tantas coisas. Mas é para nos ensinar. O profeta Elias, ele sentiu temor e medo. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba. Isso está em 1 Reis 19:3. É difícil imaginar que Elias, o ousado profeta, que desafiou Acabe, sua esposa Jezabel, que desafiou os profetas, ele desafiou 450 profetas de Baal. Esse profeta que era tão corajoso, mas no momento da vida dele ele sentiu medo. E ele sentiu medo porque ele era humano. Outro sentimento que Elias passou foi da solidão. Ele se sentiu tão sozinho em determinado momento da sua vida, porque ele temia pela sua vida, porque o rei Acabe e sua esposa queriam matá-lo. E ele estava numa solidão tão profunda, porque ele estava fugindo, que ele fez a seguinte oração: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isso é em 1 Reis 19:4. Ele ora, ele pede a Deus para que levasse, ele pede a Deus para morrer, porque a solidão dele foi tão forte. Deus não ouviu essa oração, né? E nós vemos também que Jesus também sofreu, teve esse sentimento de solidão. Quando ele estava lá no Getsemane, Lucas 22:44, Jesus se sentiu sozinho. Então nós vemos que grandes homens de Deus e o próprio Jesus, que é o nosso Salvador, ele também sentiu solidão, injustiça. O profeta Elias sentiu injustiçado e procuraram tirar minha vida. O profeta Elias, ele queixa o Senhor pela injustiça que estava sofrendo, porque o rei queria matá-lo e ele se sentiu injustiçado. E quantas vezes as injustiças nos fazem reclamar e acusar o próprio Deus? Nós jogamos a culpa para Deus, e isso está errado, né? E ele sentiu ira. Elias ficou irado por causa do zelo que devotava ao Senhor, ao culto monoteísta e ao seu próprio povo. Vingou-se da idolatria, matando os profetas de Baal. Então Elias ficou irado, porque naquele
naquela época o povo de Deus tinha se desviado. Então ele desafia os profetas de Baal para que aquele povo soubesse que só há um Deus vivo e poderoso, que é o nosso Deus. E depois, quando ele desafia os profetas de Baal, Deus lá acende aquele sacrifício. Depois você lê em 1 Reis, Deus acende aquele altar quando Elias clama com fogo consumidor. E depois disso Elias ele derrota todos os profetas de Baal. Nesse momento ele esperou o sentimento de ira, porque Elias, mesmo ele sendo tão usado por Deus, ele era humano. Mas o que fez toda a diferença na vida de Elias, de ser um homem tão usado por Deus, foi a perseverança. Olha aí, Tiago 5,17. E orou com insistência para que não chovesse. E orou de novo. Então, não sabemos ao certo quantas vezes Elias orou para que acontecesse seca ou chuva. Contudo, temos a certeza de que suas orações eram bater contínuo nas janelas dos céus, para que Deus fizesse valer a sua palavra diante do estado de desprezo e rebelião de Israel. Às vezes, nós tínhamos a impressão que Elias orou uma vez e parou de chover, e não choveu por 3 anos e meio. Mas aqui nós lemos, não, foi com insistência. Ele orou e orou de novo e orou de novo. Nós não sabemos quantas vezes, mas ele foi persistente. E nós também precisamos perseverar em oração. Nós precisamos ser constantes. Nós não podemos ser aquelas pessoas de ânimo dobre, que logo voltam, que logo desistem. Não. A persistência na oração move o coração de Deus. Em Lucas 18:7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não deixe de orar. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Deus é aquele que faz o melhor por mim, o melhor por você. Não desista de orar por sua família, não desista de orar por sua igreja, não desista de orar pelo seu estado, não desista de orar pelos seus sonhos, de orar por uma libertação, de orar pelo esposo em especial. Não desista. Deus ouve as nossas orações e no tempo certo Ele nos responde de acordo com a sua vontade. E olha, a persistência na oração move os céus e a terra. Isso é tremendo. Orou com insistência, perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O Deus vivo a quem oramos tem o universo todo sobre as suas ordens. Ele tem domínio sobre tudo. E ao Senhor obedecem sem restrições o sol, a lua, mares e rios. Nosso Deus é poderoso. Ele reina sobre tudo. Tudo está debaixo do seu governo. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos tantas vezes isso acontecer. Deus é aquele que abriu o mar para o povo passar. Ele também o que abriu o rio Jordão para o povo passar. Deus é aquele que acalma a tempestade. Então, quando você orar, ore com fé e tenha certeza de que o seu Deus tem o domínio do sol, o domínio da lua, o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Amém? E a persistência na oração ensinada por Jesus. Jesus também falou tantas vezes conosco sobre oração.
Eu vou ler aqui com vocês Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: peça e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem mais maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então Jesus aqui ele fala: peça e será dado. Não desista de orar. Seja perseverante na oração, seja persistente. E com essa lição aqui nós concluímos o seguinte: Elias orou com insistência e foi atendido. Sua oração satisfazia as aspirações divinas para a época e nisso consistia também a sua eficácia. A oração que produz o efeito desejado é feita por homens e mulheres sujeitos a fraquezas e sentimentos. A fé usada faz derramar a alma como um jorrar puro e cristalino nos mananciais do poder de Deus. Então, Elias ele estava sujeito, ele era homem, ele pecava assim como eu e você, mas ele era persistente na oração. E quando nós entendemos que nós somos falhos, pedimos ao Senhor perdão, pedimos ao Senhor para mudar o nosso coração. Ele nos ouve, Ele nos atende. Então sejamos perseverantes em oração. E quando Deus responder a seu clamor, compartilhe para que outras pessoas também saibam que o seu Deus é vivo e que Ele reina na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa lição. Pai, coloca no meu coração, no coração da pessoa que está assistindo essa aula, Pai, perseverança. Não nos deixe desistir, que nós possamos estar cada dia mais firmes com o Senhor, que nós possamos orar cada dia mais com fé e perseverança, e que nós possamos desfrutar dos seus milagres, das suas maravilhas nas nossas vidas, assim como Elias desfrutou. Pai, que o seu nome seja honrado através das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Pai, se o meu irmão que está assistindo essa aula, se ele está desanimado, se ele está com a sua fé enfraquecida, eu peço ao Senhor, Pai, renova as forças. Renova o vigor do meu irmão e gere no coração dele fé, gere no coração desse irmão esperança para continuar clamando, para prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.